Muito bom dia, boa tarde e buenas noches. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui junto comigo, Prof. Maria Andrade, professora e advogada também, mentora para a primeira fase da OAB. Tá, hoje a gente vai falar aqui de recursos em espécie. Vamos fazer uma revisão geral, tá? A gente vai ver os principais pontos aqui, mas primeiro eu gosto de a gente fazer aquela revisãozinha, relembrar algumas coisas, tá? Quando vocês estiverem em movimento, quando estiverem tomando café, quando estiverem indo caminhar, quando estiverem lavando louça, quando estiverem no caminho do trabalho, no banho eu escuto videoaula, tá? Escutem a matéria. Baixem o áudio dessa videoaula, por exemplo, de várias outras que tem aqui no curso e simplesmente fiquem ouvindo a matéria o tempo todo até o dia da prova. Vocês têm que ficar um pouco obcecados por essa prova, tá bem? São só mais alguns dias, então vocês têm que aproveitar isso tudo e fazer o melhor que vocês conseguirem, tá? Vai passar, tá? Porque esse cansaço todo, dessa determinação que puxa para vocês, já vai passar. Passa muito rápido, entendeu? Então, desfrutem esse processo. Eu sei que é difícil, mas deem o seu melhor para depois vocês falarem assim, gente, eu não sei como que eu consegui, mas eu consegui, certo? Então, assim, ó, depois a OAB vai vir, essa carteira que abre tantas portas pra gente, vai vir os honorários, tá? Vocês que estão aí trabalhando de CLT, gente, por um salário e ganhei no final do mês nem R$ 1.500, no Jus Brasil dá para vocês fazerem mais do que isso por mês, tá? Coloquem metas para vocês, coloquem metas honestas. Eu aqui sempre indico vocês a darem pelo menos um passo por dia rumo à aprovação, tá? Mas aí varia com o tempo de vocês, com o tempo que vocês têm até a prova. Se tiver que dar 2 passos, 3 passos, faça pelo menos alguma coisa. Ah, eu só tenho 15 minutinhos agora, nem vou sentar para estudar porque não vai valer a pena. Vai, porque antes de você entrar numa prova, às vezes aquele conselho que um colega te dá, você consegue responder positivamente uma questão da prova, não é? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Esses 15 minutinhos pode ser a resposta daquela questão que você precisa para ser aprovado lá no final, certo? Então se coloquem também metas honestas. Eu só tenho 15 minutos, então vou fazer o meu melhor nos 15 minutos. Eu não vou colocar assim, eu vou adquirir aqui o curso da Prof, eu vou sentar 5 horas por dia para estudar e eu vou também fazer o método tal e o método tal. Não dá certo, tá? Vocês têm que ser fiel a um método apenas, tá? Peguem esse método e sejam fiéis a ele, tá bem? Então, aqui o nosso lema também é alinhem-se, organizem-se e dediquem-se, tá? Alinhem-se, arrumem-se, tá? Hoje eu passei uma makezinha aqui, mas não precisa, tá? Meu cabelo não tá seco, por exemplo, mas eu tomei um banho, eu mentalizei, eu me alinhei para o que eu vou fazer. Aqui na minha frente eu tenho somente agora o que eu vou utilizar para o meu trabalho no dia de hoje, tá? Por quê? Porque eu me organizei. Isso faz com que eu tenha um desempenho muito melhor. E dediquem-se, tá? Esses 15 minutos façam com que eles sejam os melhores 15 minutos, tá bem? Então, aproveitem esse tempo que vocês têm. Sejam pessoas dedicadas. A vida profissional de vocês já começou. Eu já falei para vocês, tá? E sigam todo o ecossistema da Prof no TikTok, no Instagram, no Telegram, no Facebook. É isso. Então, vamos começar agora com a matéria, tá? A gente vai agora partir aqui da apelação e a gente vai até o recurso especial. A gente vai dar uma olhadinha na teoria geral dos recursos, tá? Bem por alto, assim. E aqui a gente vai ver os pontos principais dos recursos em espécie, tá? O que acontece? É uma revisão geral, assim. Vocês têm que estar sempre revisando o conteúdo. Eu trago aqui apenas pontos importantes, tá? Ali, ó, direto no que você precisa. Então, a gente vai começar aqui com essa figura do recurso adesivo, essa figura nova do novo código, que já não falem mais novo código, né, que já está em 2023. Mas essa figura nova do recurso adesivo. O que é o recurso adesivo? É uma espécie de recurso? Existe sempre essa grande dúvida, tá? E não, o recurso adesivo, ele não constitui uma espécie de recurso, tá? Ele é uma forma de interposição de recurso de apelação. No RE e no RESP também. Tá? Então, o recurso adesivo, ele é utilizado na apelação, no RE e no RESP, nesses 3. Já pode começar a gravar aí. Quem está anotando, já anota, tá? É uma forma de você interpor um recurso devido a uma reação da parte adversa. O recurso adesivo somente é possível se tivermos uma situação de parcial procedência, tá? Então, assim, ó,
Esses procedimentos especiais, eles têm regras específicas, tá? Eles não seguem o procedimento comum. Por isso, eles são procedimentos especiais, tá? Então, você só pode interpor esse recurso se tiver uma reação da parte adversa. Por exemplo, você não interpôs a apelação, a parte adversa foi lá, interpôs a apelação. Então, você vai apresentar as suas contrarrazões à apelação e também vai apresentar a sua apelação como recurso adesivo, tá? Se a outra parte desiste da sua apelação, o seu recurso adesivo, ele não vai para frente, a sua apelação adesiva não vai para frente, tá? A gente vai ver com mais calma aqui. Trago aqui pontos bem importantes, tá? Em regra, as duas partes poderiam recorrer, certo? Abriu ali o prazo, saiu a sentença. As duas partes podem apresentar a apelação. Teve uma sentença de parcial procedência, ou seja, a sentença você pediu 15 mil reais. Um exemplo, você pediu 15 mil reais e um carro. A sentença te deu somente os 15 mil reais. Ela foi parcial procedente, tá? Porque ela só te deu um dos pedidos que você pediu. As partes, elas são intimadas sempre a recorrer em 15 dias, tá? E o autor e réu têm a possibilidade de recorrer. É isso, os dois têm essa possibilidade de recorrer. Então, eu resolvi não recorrer. Você foi lá e recorreu com a sua apelação, como eu tava, vou repetir aqui para vocês, para ficar bem fixo na mente, tá? Nós dois poderíamos interpor a apelação. Só você apresentou. Eu vou lá nas minhas contrarrazões, adesivamente as minhas contrarrazões, eu apresento também um recurso de apelação e as partes vão ser intimadas para recorrer desse recurso em 15 dias, tá? E os dois podem fazer isso. A parte autora vira recorrente, vai dentro do prazo e apresenta o recurso de apelação. Agora a gente vai ver aqui o passo a passo. Eu esqueci que eu tinha colocado aqui o passo a passo para vocês, tá? A parte autora agora ela vai virar uma recorrente e ela vai apresentar dentro do prazo o seu recurso de apelação, aquele exemplo que eu dei para vocês. Aí o juiz vai lá e determina a intimidação do réu, que vai ser agora quem? A recorrida, tá? Então, o réu é intimado, vai ter 15 dias, ele vai apresentar suas contrarrazões de apelação. Essa é a regra do direito processual, né? Nenhuma novidade. Mas o que pode acontecer aqui? O réu não recorreu, mas depois ele vê que ele queria ter recorrido também. Tá? Ele se arrepende. Você foi lá, a autora apresentou a sua apelação. E eu depois me arrependo de não ter apresentado a apelação também, porque eu também queria ter apelado, né? Aquilo que eu vinha falando. Então, depois você vê que você queria ter recorrido. Aí, junto com as suas contrarrazões, você apresenta um recurso de apelação adesivo, tá? Ele gruda no recurso principal. Se não tem o principal, ele não pode existir autonomamente, tá? Ele só pode existir juntamente com o principal. A gente perdeu minha cachorra, tchau, veio buscar. Então, ele gruda no recurso principal. Ele depende desse recurso principal para ele existir, tá? Então, lembre-se que isso é bem importante, tá? Só cai caber o recurso adesivo na apelação, no RE, que é o recurso extraordinário, e no RESP, que é o recurso especial, tá? Esse primeiro recurso que foi interposto, essa apelação que a autora interpôs, pela doutrina, ela se chama de recurso, chamar de independente, tá? Só independente, recurso independente. Aí o outro é o subordinado. O adesivo, no caso, é o subordinado, tá? Isso traz algumas consequências, tá? Pelo fato de um ser subordinado ao outro. É aquilo que eu falei para vocês. O independente, a apelação da autora ali, ela vai sempre existir, a não ser que a autora desista. O meu, que é o adesivo, ele é o subordinado. Então, se ele é subordinado, ele depende do independente. Se ela desiste, o meu não vai para frente, tá? E ele será dirigido ao mesmo órgão perante o qual o recurso independente for interposto. Então, se a apelação da autora vai para o Tribunal de Justiça, o meu recurso adesivo também vai ser direcionado ao Tribunal de Justiça, tá? Ele não vai ser conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. E se o principal cai, ele leva o adesivo junto. Que eu venho falando para vocês, frisando o tempo inteiro, tá?
se a autora desistir daquela apelação principal que ela iniciou, o recurso adesivo cai junto. Se não for admitida aquela apelação ali na admissibilidade, se ela não for aceita, se faltar algum dos requisitos, o adesivo cai também, tá? Então, lembre-se, sim, ele é adesivo, ele tá colado junto com o principal, mas ele é subordinado, ele depende dele, tá? Então, vamos ver aqui algumas informações importantes. Eu trouxe 4 pontinhos aqui, bem importantes para vocês gravarem isso, tá? Não se recorre de despacho. Despacho não decide nada, ele só dá andamento ao processo. Então, se vem lá um despacho falando para você se manifestar, se você vai querer uma audiência de alguma coisa, não dá para recorrer de um despacho, tá? Aí você só vai, é só uma comunicação entre você e o juiz, tá? O prazo, ele se inicia na intimação da decisão por mandato, audiência, edital, precatória, etc, tá? Os prazos unificados de 15 dias, regra geral do Código de Processo Civil, né? Prazos de 15 dias, a exceção dos embargos de declaração. Essa é uma informação importante para a gente gravar, que aí são 5 dias, tá? Aí tem aqui um fator que é quando é interposto pelos Correios. Porque assim, pode vir lá na questão para vocês, isso é coisa antiga, né? Que você vai interpor um recurso de apelação, por exemplo, pelos Correios. Hoje em dia, nós fazemos tudo no online ali. Então, conta da data que você protocolou ali no sistema. Mas, se for fazer pelos Correios, conta da data da postagem. Porque, por exemplo, eu vou lá e postei nos Correios o meu recurso de apelação hoje, mas ele só chegou lá no tribunal daqui a 7 dias. E eu perdi o prazo por causa disso? Não. Contou da data que eu postei, tá? Agora vamos rever aqui o que é o preparo. O preparo é aquele valor em dinheiro que você tem que entregar para que o seu recurso passe a tramitar no tribunal. São as custas do recurso, mais o valor de porte de remessa. Esse último não vai ter porque o processo é eletrônico, tá? Então, assim, a apelação, ela exige preparo, por exemplo, tá? Para apelar, você tem que fazer o preparo, a não ser que você tenha ali uma justiça gratuita. Aí tem formas de não precisar depositar esse preparo. Mas se você não deposita esse preparo, nós temos algumas consequências, tá? Esse preparo é para garantir que você consegue suportar esse recurso, tá bem? Vamos supor, você quer apelar, você perdeu os 15 mil, você quer apelar, mas então você vai depositar um valorzinho aí em juízo para a gente garantir que você vai conseguir pagar, tá bem? O valor de porte de remessa era assim, porque a apelação, ela sai daqui e vai para lá. Ela sai daqui, nessa linha que tá, e vai para a linha de cima. Quando era o físico, tinha que pegar esse processo, esse físico, e levar para lá. Isso tinha um custo. Então, você tinha que pagar esse porte de remessa. Se em algum lugar, em alguma questão vier, vocês já sabem que aí tem que também estar incluído no preparo, esse porte de remessa. O que não acontece no nosso dia a dia, tá? Todo mundo paga o preparo? Não, não é todo mundo que vai pagar o preparo, como eu falei ali para vocês, tá? Os beneficiários de justiça gratuita não vão pagar esse preparo. O Ministério Público não vai pagar o preparo, a administração direta, União, Distrito Federal, estados e municípios e as autarquias também não pagam o preparo. Vamos ver aqui agora só os pontinhos mais importantes, tá? O que é o preparo? É um pressuposto recursal, tá? Ele tem que se fazer e tem que demonstrar esse pagamento. Esse pagamento, ele tem que... Gente, na minha segunda fase da OAB, eu fiz em civil e caiu a apelação, tá? Se eu não tivesse colocado preparo ali na minha apelação, eu não teria passado, tá bem? Você pode acontecer, daí você pode pagar o preparo, vamos supor que você pagou errado. Se você pagou o preparo corretamente, ok, essa parte do seu recurso vai ser admitida sem problema nenhum. Agora, se você não comprovar que pagou o preparo, você pagou, mas não comprovou ali na apelação, você vai ter 5 dias para comprovar esse pagamento do preparo. E se você pagou menos do que era para pagar, você vai ter 5 dias para completar o valor desse preparo. E se você não pagou o preparo, você vai ser intimado para pagar em dobro e o juiz vai fixar um prazo. Antigamente, não tinha essa, tá? Era inadmitido o recurso. Os estagiários tinham muito trabalho, tá?
Agora aqui, a apelação. A gente vai falar do recurso de apelação. É o mais importante dos recursos em espécie, tá? É o mais cobrado em prova. Caiu na minha segunda fase da prova da OAB. Eu fiz o exame 32. Eu já sabia que ia cair uma apelação, sabe? Eu tava bem certa que ia ser apelação. Apesar de eu, na época mesmo, achar assim, bem complicado de fazer, porque tem aquela folha que vai na frente, sabe? Eu tava assim, muito nervosa, tá? O cabimento da apelação é para quê? Para garantir esse duplo grau de jurisdição. E a gente encontra na lei ali a apelação no artigo 1009 do Código de Processo Civil, no capítulo 2. Eu peço sempre para vocês estarem junto com o código de vocês, façam as atividades junto com o código, leiam a letra da lei, dificilmente cai quando o que não está na lei, tá? A FGV, ela evita ao máximo. Vamos ler aqui uma parte desse artigo. Da sentença cabe apelação. Da sentença. Você tem que saber o que é uma sentença. Despacho não é sentença. Tá? A gente falou ali, despacho não é sentença. Então, da sentença cabe apelação. As questões envolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Então, aqui está o prazo para apresentar as contrarrazões da apelação, 15 dias. Parágrafo 3º, o disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Esse a gente vai ver um pouquinho mais para frente para não confundir agora, tá? Então, cabe a apelação da sentença. A gente viu ali no 1009. Sentença é o quê? É uma decisão que encerra a fase de conhecimento do processo. Não é despacho. Vou repetir 1 milhão de vezes se for necessário, tá? Então, a sentença, ela encerra a fase de conhecimento. E aí, você quer continuar discutindo essa matéria, você vai apresentar sua apelação, tá? Ela cabe a apelação da sentença de indeferimento e improcedência liminar do pedido. E também cabe a apelação, mas tanto o indeferimento como a improcedência liminar do pedido são sentenças, tá? O indeferimento e como a improcedência são sentenças. Gravem isso, tá? E por isso já estão incluídos no próprio artigo mencionados aqui, por serem espécies de sentenças que não aparecem no momento de costume. Aqui a sentença vem no início, no momento que o juiz faz a admissibilidade da demanda. Pede para emendar a inicial, não emenda, ele indefere a inicial através de sentença. É porque, observem, pode induzir a erro vocês acharem que sentença é só aquilo que vem lá no final. Ali na parte de indeferimento ou de improcedência do liminar do pedido, é uma sentença que vem lá no começo do processo, porque ela vem antes de até ser citado o réu. Então, essa sentença ela vai vir lá no comecinho. Isso pode induzir muito a erro vocês na hora da questão, tá? Isso também é uma sentença. Se ela diz que a sua inicial está inepta e ela encerra o processo por ali, sem nem ter citado a outra parte, isso conta como uma sentença, gente. Isso está encerrando o processo, a fase inicial do processo. Então, contra essa sentença liminar, sentença de improcedência, vai caber a apelação também, tá? Ai, só um minutinho que travou aqui. Deu uma travada aqui. Então, assim, ó, vamos ver ali no começo. O artigo 312 fala ali da formação, da suspensão e da extinção do processo, tá? A formação do processo considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quando o réu e os efeitos mencionados no 240, depois que for validamente citado. Ele não foi citado, o processo nem começou. Lembrem-se disso, tá? Terceiro, improcedência liminar do pedido está ali no 332. No capítulo 3, vejam, se vocês souberem mexer no índice remissivo de vocês, quando diz ali, ó, a questão aqui fala sobre improcedência liminar do pedido, vai lá no índice remissivo do CPC,
Tá ali, ó, capítulo 3, da improcedência liminar do pedido. Não é tão difícil assim de achar no código para a segunda fase, em qualquer área. Isso é muito importante, tá? Deixo aqui o artigo para vocês darem uma lida, tá bem? 4. Sentenças terminativas. É quando o juiz não resolve o mérito. Tá? Da sentença, capítulo 13, da sentença e da coisa julgada. Quando o juiz não resolve o mérito. Aí aconselho também a leitura do artigo completo, tá? Nos casos do ponto 2, 3 e 4, nós temos um juízo de retratação. Qual que é o ponto 2, 3 e 4? Ponto 2. Indeferimento e improcedência liminar do pedido. Aquilo que acaba com o processo lá no comecinho e o réu nem foi citado. Falei o que? 2, 3 e 4. 3. Improcedência liminar do pedido. Leiam o artigo. E o 4. Sentenças terminativas. Aqui tem o juízo de retratação, tá? O juízo de retratação, ela não é a regra ali na apelação. Nesses casos que são sentenças fora da ordem comum que vem ali no nosso processo, e a terminativa ela não analisa o mérito, nós temos a possibilidade do juiz estar equivocado. Então, em vez do processo ir lá para o tribunal, ele vai se retratar e ele não manda para o tribunal, tá? Para isso, ele tem 5 dias. Então, você vai apresentar ali a sua apelação. Por exemplo, ele indeferiu a sua petição inicial. Poxa, era para ele ter deferido, não tem nada errado. Então, eu vou lá e apelo. Aí o juiz vai lá e olha e fala, putz, ele tem razão. Não era para eu ter indeferido essa inicial, vou me retratar, não vou enviar esse recurso adiante. Nesses casos, ele pode se retratar sim, somente nesses casos do ponto 2, 3 e 4, tá? E ele tem 5 dias para fazer isso. Não se esqueçam de praticar, de resolver todas as questões com consulta, tá bem? 5. Decisões interlocutórias não agraváveis, aquelas que não entram no artigo 1015. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver isso? Mas muito cuidado aqui, tá? Que acontece de ter decisão interlocutória não agravável e ela não preclui. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu gosto de anotar tudo que eu falo aqui para vocês, porque eu deixo esse PDF aí para os alunos do curso completo sempre disponível. Isso já vale como um resumão para vocês, tá? Valorizem que dá bastante trabalho. Então, assim, ó, a parte ré requer a produção de prova pericial. No momento de requerer essas provas, ela pede, o juiz indefere em decisão interlocutória. Ele indefere essa produção de prova pericial que a ré precisava, tá? No 1015, no artigo 1015, não tem a hipótese de recurso. Aí vem a sentença a favor do autor. E o réu se sentiu prejudicado pelo fato de não poder produzir a prova. Ele foi lá e ele pediu para produzir essa prova. Essa prova era importante para o processo e foi indeferida através de uma decisão interlocutória. E o 1015 não tem a hipótese dele recorrer dessa decisão interlocutória que indeferiu esse pedido de produção de prova dele, certo? Então, nesse caso, o réu vai o quê? Ele vai apelar daquela decisão que indeferiu o seu pedido de produção de prova. E se o recurso for deferido, o processo vai voltar àquele momento processual do indeferimento e vai ser feita a prova pericial, tá? Então, o réu precisava trazer uma produção de uma prova pericial muito importante para ele comprovar ali a sua situação no processo. Foi indeferido. Não entra no rol do 1015 nem para recorrer. Ele não conseguiu recorrer. Então, ele não pôde produzir a prova e ele se sentiu muito prejudicado por não poder ter produzido essa prova, tá? Então, ele vai lá e apela dessa decisão que indeferiu o pedido de produção de prova dele. Ele vai apresentar uma apelação, tá? E aí, vamos supor, é deferida essa produção de prova nessa apelação. O processo volta lá para aquele momento, tá? Que era para ter sido produzida essa prova. O processo vai voltar para lá, certo? Parece um pouquinho confuso, mas não é tanto assim, tá? Então, nós temos aí uma sentença parcial de mérito. Tá certo. Sentença parcial de mérito, tá? Cabe o quê? Cabe agravo de instrumento e não apelação. Quando a gente tem a sentença parcial de mérito, cabe agravo de instrumento e não apelação. Vamos relembrar aqui um pouco como é que o processo começa. O processo começa com uma petição inicial. Aí depois é feito o juízo de admissibilidade ali pelo juiz. Ele vai ver se ela é inepta, se ela não é, se ela tem todos os pré-requisitos que precisa ter.
E depois é feita uma citação, uma audiência de conciliação, são tomadas ali as providências preliminares. E aí, às vezes, tem um julgamento antecipado do mérito, e se não for o caso, o processo continua, tá? Quando tem o julgamento antecipado de mérito, é porque é necessário produzir a prova ou não. Às vezes não é preciso produzir mais prova nenhuma, e às vezes é necessário produzir alguma prova, tá? Então, esse julgamento antecipado do mérito, ele pode ser total ou parcial. Ele vai ser total, quando não for necessário produzir mais nenhuma prova, então o juiz já vai lá e julga o mérito. Dessa sentença vai caber apelação, porque encerra a fase de conhecimento por completo. Não precisa produzir mais provas, não precisa produzir mais nada, vamos encerrar esse processo completamente. E pode ser parcial. Quando é parcial, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, tá? Lá do artigo 1015, inciso 2. Aí vai caber o quê? Agravo de instrumento. Porque tem mais de um pedido e o juiz só deu um. Vamos supor, tá? Vamos supor que é uma ação e eu pedi, vou dar o mesmo exemplo dos 15 mil reais e o carro. O juiz foi lá e deu os 15 mil reais, mas não deu o carro. Ele não achou que você merecia ali o carro. Então, ele pede mais provas em relação a esse carro, porque ele não conseguiu julgar essa parte do carro, tá? E ele marca, por exemplo, uma audiência para fazer essa prova. Então, aí ele não consegue julgar tudo. Então, quando tem esse julgamento do mérito parcial antecipado, não é sentença, tá? É uma decisão interlocutória, porque ela só decidiu uma parte. Quando é total, beleza, encerrou o processo de conhecimento, vamos apelar. Não foi total, foi só uma parte, da outra parte eu preciso produzir alguma prova ainda, vai ser o agravo de instrumento do 1015, inciso 2, tá? Vamos ver aqui a síntese desse procedimento. Primeiro a gente começa com uma petição, depois apresenta contra-razões, depois nós temos apelação adesiva, se for o caso, contra-razões, apelação adesiva e a remessa ao tribunal, tá? Essa é uma síntese bem sintetizada aí para vocês, tá bem? Leiam o artigo 1010 do Código de Processo Civil, tá? Tem juízo de admissibilidade à quo? Não. O juízo de admissibilidade é somente no TJ, ad quem? Ou seja, quando eu apresento a minha apelação aqui no fórum, não é o pessoal aqui do fórum que vai fazer o juízo de admissibilidade dessa apelação, vai ser lá no ad quem, vai ser lá no tribunal que vai ser feita já essa admissibilidade, tá? Aí depois disso, o processo é o quê? É distribuído a um relator, tá? E o que o relator pode fazer? Ele pode não admitir esse recurso de apelação, tá? Se ele não admitir, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer, que ele não admitiu, né? Eu vou recorrer como? Através de agravo interno, tá? Que é o recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso ou quando prejudicado ou não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tá? Então, se ele não admitir, cabe agravo interno. Se ele nega provimento ao recurso que for contrário, que ele pode negar provimento ao recurso, porque o recurso é contrário, por exemplo, a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte ao relator, aí ele não vai aceitar esse recurso, tá? B, se o recurso for contrário ao acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, e C, ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou de assunção de competência. E ele pode também admitir esse recurso, tá? E ele pode proferir 3 tipos de decisão. Nesse caso, ele pode prover, através de uma decisão monocrática, que se você quiser recorrer dessa decisão monocrática, vai caber agravo interno. Ele pode não prover, também é uma decisão monocrática, e ele pode relatar. O que é relatar? Ele faz o voto dele, depois sessão e depois acórdão. E aí dele vai caber RESP ou RE, tá bem? Lembrando que na apelação, no RESP e no RE, cabe o recurso adesivo, tá? Qual o efeito que esse recurso tem? Qual que é o efeito que a apelação tem? Em regra, tem o efeito devolutivo e suspensivo, tá? Mas nós temos, como sempre, exceções. Vamos falar delas, tá? Então, tão somente efeito devolutivo, continua produzindo efeitos.
Você apresentou uma apelação e ela tem somente efeito devolutivo. Ou seja, aquela sentença que falou lá que você tem que pagar os 15 mil reais, você vai ter que pagar os 15 mil reais, mesmo que você tenha apelado, tá? Você paga, aí depois talvez você receba esse valor de volta, mas você vai pagar. Ele não vai suspender os efeitos dessa sentença, tá bem? Ela continua produzindo os seus efeitos. Nos casos de homologação de divisão ou demarcação de terras, condenação em alimentos. Você foi condenado a pagar R$300 de pensão. Aí você vai lá e apela da decisão. Não quero pagar os R$300 de pensão. Acho que ela vai ficar rica e que ela vai ostentar com os meus R$300 todos os meses. Então você apela. Aí você pensa assim, apelei, então eu só vou pagar quando acabar o processo. Não, você continua pagando, tá? Por exemplo, o juiz condena o pai ao pagamento de R$1.000 por mês. Fui muito generosa nesse exemplo. Em alimento e o pai recorre. Não faz sentido a criança ficar sem alimentos até que o processo seja resolvido. Pensem com a lógica, tá? 3. Extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Improcedência dos embargos. 5. Procedência de pedido de instituição de arbitragem. 6. Confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória. E 7. Decreto de interdição. Certo? Leiam esse conteúdo, não se esqueçam de resolver as questões. E a gente deu uma bela de uma relembrada aqui nesse conteúdo de apelação. Agora, vamos para os agravos, tá? Nós temos algumas espécies de agravo aqui para a gente ver. Nós temos aí primeiro o agravo de instrumento, que é voltado para atacar decisões interlocutórias. Está lá no 1015 e é o mais comum, tá? O mais comum é o agravo de instrumento. Depois nós temos o agravo interno, que ele cabe contra decisões interlocutórias monocráticas do relator no tribunal. Pode ser pelo presidente ou vice-presidente, não necessariamente o relator, tá? Pode ser que o presidente do tribunal tenha feito tenha dado essa decisão. E é o agravo de instrumento em segunda instância. A gente vai ver isso mais detalhado mais para frente, daqui a pouquinho, tá? E 3, o agravo em RESP e RE, que ele vem para propiciar a análise de admissibilidade pelos órgãos superiores, viabilizando a análise dos recursos especiais e extraordinários, tá? Esse é o mais diferentão de todos os recursos, tá? A gente vai entender melhor sentença, intimação, apelação, tribunal, acórdão, mas ele é o mais complicadinho, assim, tá? Ele não cai tanto, mas a gente vai ver mesmo assim, tá? As partes serão intimadas. Elas podem apresentar o RE ou o RESP. Aí tem a intimação da parte contrária. Aí vai ter a admissibilidade pelo presidente do tribunal. Admissibilidade AQO, certo? E o processo vai para o STF ou para o STJ. Fica aí. No juízo de admissibilidade, que é aquele que vai admitir ou não o recurso, tá? Vamos supor que admitiu. Ele admitiu o recurso. Vai para o superior, ou STF ou STJ. E tem o juízo de admissibilidade lá também. Tá? Vai ter outro juízo de admissibilidade lá, porque aqui a gente tem o juízo de admissibilidade AQO e ADQUEM, certo? Onde é que eu parei? Também. Se não for admitido lá, vai caber o quê? Agravo interno. Pegou? E se não for admitido o AQO, abre-se espaço para o agravo de instrumento em RE ou RESP. Se não for interposto, o processo morre e transita em julgado. Certo? Última possibilidade que tem. O agravo de instrumento, ele vai caber contra o quê? Contra decisões interlocutórias. Então, quais são as hipóteses de cabimento desse agravo de instrumento? Está lá no artigo 1015. É importante que vocês leiam várias vezes. A gente vai ler aqui, porque quem ficar ouvindo essa aula, é importante que escute isso. Está lá no capítulo 3 e está lá escrito bem grande para vocês verem. Agravo de instrumento. Não tem como não encontrar. Certo? Então, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição de pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros,
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, parágrafo 1º, e outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Fiquem com essas informações, tá? Então, antes da gente ver como que funciona esse agravo de instrumento, a gente vai falar um pouquinho daquela teoria da taxatividade mitigada, tá? O STJ, por meio de um RESP, entendeu que a mitigação da taxatividade do 1015, dizendo que devemos seguir o 1015 e não cabe agravo de instrumento em outra hipótese, a não ser que a parte agravante demonstre que a não concessão do agravo cause um prejuízo imediato. Lembra? Entenderam? Não? Vamos ver direitinho. Se lembram da situação lá na apelação do cerceamento da produção de prova, que o cara queria lá produzir a prova, não foi permitido, aí depois ele apelou? Então, pode ser uma hipótese aqui também, tá? A parte demonstra para o STJ que o agravo de instrumento é necessário, então o STJ pode admitir o agravo de instrumento, embora não haja um embasamento legal direto no CPC. Então, aqui, essa teoria da taxatividade mitigada, ela é mitigada porque, dependendo do caso, se você conseguir demonstrar que é muito importante esse seu agravo, ele vai ser admitido mesmo não estando no rol ali do 1015, tá bem? Então, essa é uma jurisprudência que ela não está tão consolidada, tá? Por isso, eu não aposto que ela vai cair na prova. Mas a gente tem que se prevenir, porque se cair, você já vamos estar sabendo sobre isso daí, tá? Qual que é o procedimento? A gente faz uma petição dirigida diretamente lá para o tribunal, coloca ali junto os documentos que são necessários, né? A gente coloca ali informação do agravo na origem, o processo está em andamento e aparece uma decisão interlocutória. E uma das partes não concorda. A partir disso, tem 15 dias para formar nos autos de agravo de instrumento. Nós estamos na vara civil e vamos para o TJ. E, a depender da decisão, vai passar os efeitos para o processo da vara civil. Artigo 1018 do CPC. Isso vem com o intuito de possibilitar uma reforma da decisão. Porque quando você apresentar esse agravo, vai se abrir um novo processo. Agora, com o processo digital, você fica ali no cabeçalho, ali no EPROC, e já aparece que está correndo esse agravo, tá? Porque ele vai correr separado do processo principal. Esse processo continua correndo aqui e ele vai separadinho lá, mas a gente sabe que ele está acontecendo. Se a decisão desse agravo afetar esse processo aqui inicial, vai ser trazido para cá, tá? E vai ser trazido... hoje vai ser trazido assim meio que automaticamente por causa do processo digital, mas nem sempre foi assim, tá? Então, eu tenho que comunicar essa decisão. Vamos supor que eu estou lá no meu processinho no civil ali normal, eu tenho que comunicar que isso lá em cima aconteceu. Então, depende se são autos físicos, se são autos eletrônicos, né? Nos eletrônicos não precisa, porque já vem nas chaves do processo e anexo no próximo processo. Aquilo que eu falei para vocês, no cabeçalho do EPROC, vai aparecer primeiro o processo e já aparece ali embaixo que tem um agravo em anexo ali junto, tá? Já nos autos físicos, temos que comunicar desde que haja arguição pelo agravado no prazo de 3 dias, tá? Se for físico, tem que informar, tá bem? Então, a gente vai ficar aqui nessa mega revisão aqui, porque é uma matériazinha complicada. Eu quero que vocês leiam agora os artigos quentes, localizem no Vademecum, resolvam questões com consulta para fazer esse estudo ativo, tá? Verifiquem os comentários no final da questão, porque são recursos, assim, complicados, tá? De entender. Eu trouxe aqui o principal de cada um para vocês. Então, eu quero que vocês agora tenham um estudo bem ativo para gravar bem esse conteúdo, para que ele fique fácil. Vocês já viram aqui o principal. Com certeza vocês estão com dúvidas. Na hora de resolver as questões, dúvidas serão sanadas e outras surgirão. Vocês vão deixando nos comentários que a prof vai respondendo vocês, tanto lá na Hotmart como aqui, tá bem? Então, não passem mais nenhum dia sem dar um passo rumo à aprovação. Vocês sabem que essa nossa rotina, ela faz parte da rotina do advogado, e o que vocês estão fazendo aqui agora é o que vocês vão fazer depois sendo advogados. Então, se adiantem, tá? Porque daqui a alguns meses a carteira vai estar na mão e vocês não vão saber o que fazer.
Mas se vocês se dedicarem aqui, vocês já vão sair trabalhando e sabendo o que fazer, tá bem? Então, alinhem-se, organizem a mesa de vocês, organizem as coisas de vocês, se alinhem, se arrumem, coloquem uma roupa confortável, quem puder parar para estudar, quem não puder parar, se alinhe de manhã também mentalizando como que vai fazer para colocar o estudo no meio do seu dia a dia, tá? Organizem-se, que se você for organizado, você vai conseguir estudar no ônibus, vai estudar em tudo que é lugar, e se dediquem, porque a prova já vai chegar e já vai passar, tá? Lembrando aqui que até o mês... até dia 30/6/2023, a gente está com essa promoção do curso completo de R$ 149,00 por R$ 44,70. Em até 6 vezes sem juros, essa promoção e aquele cursinho de R$ 10,00 que a Prof tem surgiu pela quantidade de pessoas que não tinham condições de pagar os R$ 149,00, que hoje para mim não é tão pesado, mas eu super entendo, porque quando eu estava fazendo a prova eu também não tinha. Então, por isso que eu abri essa chance para vocês, tá? No curso nós temos o quê? Questões comentadas, a lei seca que vem ali com o PDF dos artigos quentes, que é o PDF que você vai usar para consultar, para fazer as questões comentadas ali. Nós temos muitas, todas separadas por temas, tá? Todos os últimos 10 anos de determinado tema, nós temos as videoaulas, os simulados progressivos de alinhamento. Eles são progressivos, que eles vão aumentando o número de questões de alinhamento, porque quem está na mentoria em grupo, eu faço o alinhamento de vocês. Trabalhamos com revisões periódicas e esse estudo ativo e estratégico. Confiem no processo que vai dar tudo certo, mas para isso vocês têm que se alinhar, se dedicar e se organizar. Um beijão da Prof. A gente volta a se ver, espero que ainda hoje.